Mix Cultural. E o Mix Cultural tá de volta. E ao som dessa música, iniciamos a nossa entrevista de hoje. Naranaranderaia, naranaranderaia, naranarande, naraieraia, naranaranderaia, naranaranderaia, naranarande, naraieraia. Certas palavras deveriam ser guardadas em gavetas cadeadas, em armários escondidos no porão de uma pessoa que nem mesmo foi lembrada. Num diário antigo, num perfeito e discreto alçapão de uma língua morta. Distante da história que a memória um dia já ignorou, atrás de uma porta. No instante que a sorte teve a chance e a desperdiçou. Naranaraia, nararaie, naraieraia. Vocês acabaram de ouvir, aqui nos estúdios da Rádio Univale, o músico V. Domingos e Bruno Cool, que estão hoje participando da nossa entrevista do Mix Cultural. Boa noite, V. Boa noite, Bruno. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Mix Cultural, pessoal da Univale Rádio, tudo aí. Então, para situar os nossos ouvintes, conte pra gente um pouquinho da relação que vocês têm com a música e como tudo começou. O projeto que vocês dois têm juntos. O projeto, a gente começou em 2010 com a ideia de fazer alguns shows, produzir alguma coisa, e nisso bateu duas ideias que no fim vingaram juntos, que é o CD Stradivarius, que é junto com a intérprete Micaela, e o V também estava com um projeto de fazer um CD solo, que é o Prosa Fina em Byte Light Chic, né? E foi ali que começou o nosso encontro, a ideia de compositores, de fazer toda a produção. E foi mais ou menos isso, né, velho? A ideia... Mas a gente girou em torno disso. Da produção dos trabalhos e se conhecer já como compositor, ele também como compositor. E aí mesclamos algumas ideias, caminhamos juntos aí já com outras coisas, com outros projetos depois disso, né? Mas agora em evidência o Prosa Fina, que é o meu primeiro trabalho solo, e o disco da Micaela com a produção do Bruno e uma coprodução minha em algumas partes. E agora a gente vai fazer o show, né, juntos, domingo agora, dia 13 de maio, às 20 horas, lá na Estação da Música, selando essa parceria. A gente estava falando antes, comentando que um é físico, o outro é jornalista, também trabalha ali no ramo das artes plásticas, uma conversa que daria para falar sobre horas sobre isso. Mas então, vocês conseguem sobreviver apenas à música? Como é que vocês avaliam o cenário artístico aqui da região? Bom, eu não almocei ainda hoje. Não, a música no campo da arte é difícil, e isso é difícil no mundo inteiro. Às vezes o brasileiro tem uma cultura de reclamar de que na música não dá e de que na arte plástica não dá, mas isso hoje a gente já percebe que é uma coisa do mundo inteiro. Então, culturalmente, para sobreviver é difícil. E aí cabe uma pergunta muito grande: e por que a classe artística ela não é privilegiada? É porque ela é uma arma muito forte no que diz respeito à conscientização, a mover, aos moveres sociais. Então a arte ela não tem esse respaldo, a gente encontra por conta disso. Porém, vamos falar um pouquinho de Itajaí, a gente é privilegiado, porque a gente está falando de 2 CDs aqui lançados com lei de incentivo à cultura, né? Que é uma lei que está em aperfeiçoamento, que está em sempre questionamento, mas que traz, financia vários artistas, né? Tem funcionado de alguma maneira. Precisa aperfeiçoamento? Sim, precisa aperfeiçoamento como tudo em qualquer processo, né? Mas aos poucos vai se indo também. A ideia de você ter 2 empregos não é nova, né? É que a arte tem um certo glamour que a gente vê e às vezes em evidência de alguns artistas que acabam ganhando dinheiro para comprar jatinho, né? E isso dentro da fatia artística é muito pequena a porcentagem. Mas antigamente ou era isso, não era nada. Hoje você tem um público fiel, menor, mas fiel, sempre curtindo a tua música, indo aos shows, e que dá de sobreviver, não dá para ser parar de trabalhar, vamos dizer assim, uma hora para outra, mas continuar fazendo tua arte, né?
E não é incomum ver vários artistas trabalhando com com imóveis, ou tendo outro tipo de atividade. Então, hoje o que é interessante é isso, você tem o teu público. Todos têm o seu público. Hoje a internet ajuda a divulgar o seu trabalho. Às vezes você só mora na internet, são artistas só de internet. Então tem o teu público, basta correr atrás e chega lá sim. Então vocês acham que a música vem aí nesse nosso cenário brasileiro hoje como um transformador social? Eu acredito, sim, com toda certeza. Acho que todos os movimentos sociais, eles têm uma trilha sonora, né? A gente percebe isso, a gente consegue ler o Brasil através da MPB, a história da MPB, a gente lê os moveres sociais a partir disso aí. Por isso que é importante. E é importante o quê? Quando a gente fala isso, é importante que a gente está diante de um show que a gente vai fazer domingo agora, que é um show autoral, que se chama Vários na Prosa, e esse Vários inclui a gente que está tocando e vários que vão estar lá para assistir a banda, porque ontem teve um show no teatro, eu estava presente. Foi ontem. E por conta de que a gente precisa se acoplar a esses projetos, né? Uma hora você está na plateia, outra hora você está fazendo uma assessoria de imprensa para um artista, outra hora você está fazendo uma produção, outra hora você está tocando, está participando de cima do palco, coisa e tal. Mas essa cena, ela se cria com o mover mesmo, com a atitude de ir, de prestigiar. Inclusive vocês três estão confiscados domingo, nada de mamãe, nada de... Ou leva ela, né? Leva a mãe. Que, inclusive é dia das praticamente mães, um né? presente, tá? É uma coisa louca. Quanto à parte social, acho que no Brasil sempre teve esse caráter, né? De manifesto, denúncia. Então, mesmo falando de amor, né? Então, as pessoas se manifestam qual é a posição social de cada momento da história do Brasil através da sua música. Então, às vezes, se um momento está de amor, paz e amor, as músicas aparecem mais românticas, né? Agora, quando a coisa está mais... a necessidade de uma denúncia, aí as letras estão mais ousadas, mais fortes, mas sempre no Brasil a característica sempre foi de na música se manifestar socialmente, acho. E é difícil encontrar pessoas que acreditem no potencial de um artista, por exemplo. É difícil pessoas assim como vocês fizeram uma parceria, tentaram, mas assim em relação às outras pessoas do círculo, de amizades até ou da própria família, as pessoas têm uma dificuldade para acreditar no potencial do artista? Tem. As famílias dos músicos geralmente tem aquela pergunta, quando é que vai no Faustão, né? Não, o artista, ele, da parte da música principalmente, ele teve uma discriminação já quase cultural, né? Assim, no Brasil, né? E sofre com isso. Eu acredito que toda a classe sofra com isso, né? Mas ao mesmo tempo, assim, a parte no que diz respeito à arte, a gente também não pode ter um afã tão financeiro, seja uma coisa tão muito parecida com uma outra função, assim, né? Ela precisa de um certo filtro, uma certa barreira, para que a pessoa também tenha a liberdade em fazer, em experimentar, em errar, em testar algumas coisas que talvez dentro de uma plataforma completamente lucrativa, se fosse pensar, ele não ia experimentar algumas coisas nesse sentido. Então acho que faz parte do processo também, e até de lapidação do artista, de se filtrar, de coisa e tal assim, normal, né? Também... Eu sofro de duas maneiras, sou professor e músico, né? Então, professor, o pessoal pergunta, e aí, ainda dando aula? Mas como ainda? Né? E quando músico, ainda tocando? Bom, é bom ainda. Então, na família, às vezes a gente escuta assim, algumas coisas do tipo assim, nossa, que música bonita, nem parece tua. Então, né? Então rola um preconceito, mas não é maldoso, né? É na expectativa de realmente daquele glamour que eles veem. Você quer estar do lado da Ivete Sangalo, do Zé Cabaleiro, ou dos caras que tem, né? Então sempre na mídia. Assim, agora vamos falar um pouquinho das produções de vocês. Nas produções de vocês realizam projetos musicais em parcerias com outros compositores também, né? Então vamos falar um pouquinho pra gente da importância de existir esse tipo de parceria e de atividade na área musical, porque tocar sozinho deve ser meio melancólico, né? A atividade de compor, ela é solitária, assim, eu percebo isso, assim, em mim, né, assim. Eu comecei a abrir algumas parcerias, uma delas é com o Bruno, que inclusive é uma música quase perfeita, até toca aqui na rádio, tem tido uma certa recepção bem bacana, coisa e tal. Mas eu acho muito positivo em agregar, conhecer a pessoa, às vezes não só
simplesmente pelo fato de compor. Conhecer outras pessoas, conhecer como é que pensa o outro compositor, perceber pelo menos parte do olhar de um outro compositor, soma muito no teu trabalho, soma de forma gigantesca, assim mesmo. Assim. Quando você lê uma entrevista de um Caetano Veloso, alguma coisa assim, já é alguma coisa que te soma, mas precisa dessa coisa também de conhecer alguém, de estar fazendo, estar batalhando também, que está num começo, que está numa luta quase que diária com a composição, né? Santa Catarina, infelizmente, a gente não tem ainda no cenário brasileiro da cultura da composição alguém de Santa Catarina que despontasse, que estivesse colocando as canções para intérpretes de ponta do coisa e tal. Então a gente está nessa luta aí de quebrar isso aí. E o que tu acha que falta para quebrar esse paradigma, então? Falta a galera ir nos shows. Um pouco é isso. Um pouco sim. A parceria, no fundo, assim, é um exercício humano mesmo, né? É um exercício de você estar querendo, às vezes, compartilhar aquilo que você pensa. A alma, né? A alma de um com a alma do outro, fazer a canção. Ou então até a parte técnica, né? Não, acho que aqui funciona, aqui não. Parece que a composição é só inspiração, mas não é. A parte técnica é muito forte. Então, existe também uma parte profissional que talvez ainda falte nesse meio ainda, de a gente trocar figurinhas. Não, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui funciona, isso não funciona. Assim como a gente estava comentando aqui antes da rádio, que eu tenho um jeito de escrever, mas eles impõem outro. Não é que eles impõem outro, né? Certo? O que a gente faz? A gente usa técnica para que todo mundo possa entender da mesma forma, né? Isso é uma coisa que eu particularmente aprendi muito, né? A parceria com meu amigo aqui, que hoje é um especialista. Vou cobrar uma grana aí depois dessa com certeza, né? Com certeza. Vamos tocar mais alguma música aí? Uma que vai estar no repertório do show de domingo? Isso, a que começamos foi 11 Esconderijos, que está lá também no repertório. Nós vamos tocar Quase Perfeito, que é a música de parceria, que está no Prosa Fina. Fazer um pedacinho pro teu refrão? Isso. Deixa assim, então. Deixa assim, deixa tudo como está, pra quando você lembrar de mim, teu pensamento possa me tocar e mostrar que tudo valeu a pena, que apesar de quebrar, nossa alma não é pequena. Se revelar fantasmas desse amor, a solidão vai revirar o que o passado não mostrou e se juntar o que pensa e o que passou. Não há como encontrar os poemas que você rasgou. Deixa estar parado naquela cena, preso dentro do olhar, tudo que nos condena. Talvez o tempo junto, cole, cure tudo e traga à tona nosso amor quase perfeito. Talvez o tempo junto, cole, cure tudo e traga à tona nosso amor quase perfeito. Muito legal. Eu trava-língua. Se eu tivesse que falar tudo aquilo ali rapidinho, eu acho que eu engasgava. Lê o encarte que tu consegue. Então, já que a gente está nesse clima gostoso da música e falando do show já... Obrigado pelo gostoso. Essa data foi escolhida com algum motivo especial para o Dia das Mães? É uma homenagem para a mãe de vocês, para alguém? Exatamente, uma falta de atenção. Absurda. Minha mãe bem coisa de músico. Minha mãe nem quer falar no assunto. Então, Bruno, obrigada por participar com a gente, trazer essas informações e ficar com a gente nessa noite, né? Então, a gente está aberto para novas entrevistas, eventos, e a gente está sempre acompanhando o trabalho de vocês. Obrigado a vocês pela paciência. Obrigado a vocês. Valeu? Agradecendo a Rádio Mix Cultural. Até lá, domingo. Valeu.